Que a gente fala, mas o nível do Carioca, o nível do adversário. Mas, gente, nos últimos campeonatos o Vasco não conseguia ter essa facilidade com esses mesmos adversários tudo fracos. Resolvido agora, que já eram fracos. Não, acho que é diferente. O que você prefere? O campeonato você ganha do Resende de 1-0, empata 1-1, 2-1, ou o campeonato você põe 5-0 no Resende? Da derrota pro Volta Redonda. Tudo bem. A sensação do campeonato, que ganhou do Fluminense ontem. O que eu não... Vice-líder. O Volta Redonda... Eu defendi paciência com o trabalho, entender que o estadual serve para você entender as lacunas do elenco, ver onde você pode investir, monge hoje, esse tipo de coisa. Tá. Eu também não vou colocar nas alturas esse placar de 5-0. Então, mas, ô Birner, deixa eu te falar uma coisa. Acho que o time jogou bem, mereceu o resultado, isso é importante, eu alegria. Eu concordo com você que não é porque o Vasco meteu 5-0 no Resende, ele é agora favorito a ser campeão do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, eu sei, claro, evidente. Mas para um torcedor que ele está acostumado a assistir o Campeonato Carioca, eu tô falando aqui 2014, gente, quase 10 anos o Vasco não mete uma goleada dessa. Então, do Carioca. São os mesmos adversários, com o mesmo nível de facilidade, vamos colocar assim, né? Dá uma... melhora um pouquinho só, que legal, né? Que alívio. O jogador atua por 2 motivos. Um, porque ele precisa viver do futebol, é o trabalho dele. O segundo, para gerar emoções. Sim. E os jogadores do Vasco estão defendendo essa camisa, dessa vez geraram emoções positivas. Que alívio, né? Seus torcedores, e eu respeito isso demais. Sim. Porém, no final das contas, o Vasco é um time que precisa se reerguer. Claro. O Vasco é o time da 5ª maior torcida do país. O Vasco é um gigante do futebol do continente. Sim. O Vasco vive há muito tempo situações que um clube desse tamanho, se tivesse sido administrado de maneira medíocre, não teria vivido, porque a administração foi horrorosa para chegar às administrações que chegaram nesse nível. Medíocre não chegaria nesse ponto. Perfeito. 3 rebaixamentos, esse tipo de coisa. E eu preciso olhar além da emoção do torcedor no jogo e eu preciso olhar para a temporada do Vasco. Então, para a temporada do Vasco, o que tem acontecido é natural. Não dá para dimensionar se vai ser uma grande temporada, se não vai ser uma grande temporada. Agora, o Vasco precisa sobreviver na primeira divisão sem tensões, sem drama, sem possibilidade de cair. Quem sabe conseguir morder uma vaga para qualquer torneio continental e subindo o degrau. Vagas, cara, aparece, o degrau, como disse Pedro Ivo Almeida, eu não gosto desse termo, mas é que eu tô nessa cadeira aqui. Vamos lá, step by step. Step by step, para voltar a ser o Vasco da Gama. A gente não quer um Vasco up to down. O baby. New Kids on the Block. O baby. Eu sempre confundo se é New Kids on the Block ou New Kids on the Block, qualquer outro. Backstreet Boys, não era Backstreet Boys, nem Menudo, não é nada. Ele falou step by step aqui, eu tô nessa cadeira, quase caí para trás. Step by step. O Pedro Ivo não quer um Vasco... O Pedro Ivo, ele não quer um Vasco up to down. Ele quer um Vasco step by step. Ele quer um Pedro Raul... Pedro Raul que foi o que aconteceu. Eu acho que a grande notícia para o Vasco... porque estava up and down. Perdido aí. Eu estive no Rio de Janeiro, além de frequentar outros lugares, eu estava no Rio de Janeiro recentemente. Já tinha vascaíno meio com dúvidas sobre o Pedro Raul. Poxa, aquela coisa, acho que não era tudo isso. Com a camisa do Vasco, não funciona. Não dá pra saber se era ou se não é. Não dá pra saber. Um pouco de impaciência, assim, pô, será que a gente foi iludido? Ele deu uma resposta positiva nessa partida. Outros reforços, né, contratados. O Vasco, eu cheguei a ver uma estatística de clubes do mundo. Acho que no top 20, o Vasco, nesse ano de 2023, está no top 20 de quem mais investiu. Ele tá 100 milhões, né? Comparando com outro, lógico que ele está bem atrás de potências, mas ele já está numa posição de destaque. O Piton, né, teve boa atuação, o Léo, né, então alguns dos reforços deram ar da graça, mas talvez de quem se espera muito é do artilheiro, o cara que é contratado para fazer gol. Aí 5-0 o cara faz 2 gols, alguém que já estava começando a ser questionado, poxa, todo mundo já estava com um pouco de dúvida sobre a real capacidade dele, ele está aí para fazer isso. Ele não é o Cano, né, que virou, né, o vascaíno lembra bem dele, mas ele começou a balançar as redes. Mas com o tempo ele pode ser um Cano. Mas o problema aí que eu vejo é o recado que você passa. O Vasco, ele vai passar por altos e baixos durante a temporada. Claro. Porque ele está sendo montado, vai testar. O Campeonato Carioca não exige tanto, então teremos aí 4 jogos mais exigentes. O time que entrou em campo tem 25 anos de média. Botafogo, Fluminense. Fluminense, são esses jogos o Vasco que você não fez clássicos ainda, né? É verdade. São esses jogos que você vai ver literalmente, porque assim, respeitando os times menores, né? Eles são utilizados para preparação, para enfrentamento dos clássicos. Chega no Campeonato Brasileiro, muda tudo.
muda tudo. O nível de enfrentamento é diferente, viagens, você tem que ter as suas opções. Provavelmente o Vasco, no começo do Campeonato Brasileiro, ele vai fazer umas 3, 4 partidas, ou antes mesmo, em termos de planejamento. Sim. O Barbieri vai falar, eu preciso de fulano, um jogador nessa posição, preciso outro aqui e tal. Já deve estar tendo essa conversa. Já deve estar tendo isso. Outra coisa, né, Zé? Por exemplo, você perde o jogo com o período do Volta Redonda, você não tem o Rezende depois para se recuperar. Não. É outra pedreira que às vezes até pior. Aí eu vou usar o exemplo do Botafogo no ano passado, do nosso querido Galindo. Quando ele começou, eles reuniram o jogo, e acho que o Vasco não cometeu esse erro e nem deve cometer. Eles jogaram contra o Corinthians no primeiro jogo, os jogadores se reuniram na quarta para jogar no sábado. E aí foi aquele desastre. 3-0, 3-1, aquelas coisas todas. Primeiro tempo. Depois eles foram se ajeitando, na virada foram fazendo outras contratações e aquele time que jogou o primeiro jogo não existia. Quase belisca a vaga para a Libertadores, Botafogo no final. Então, quase pegou. E aí, William, o que eu acho importante nesse momento é o seguinte, quando o Birner fala sempre da SAF, e quando você fala de SAF hoje no Brasil, você fala assim, ele vai acabam os problemas. Só que a SAF, ela é muito mais atuante fora do que dentro. Vai contratar jogador, faz isso, faz aquilo. Quando chega dentro do campo, são seres humanos que são passíveis de erros, são passíveis de sentir pressão da torcida, passíveis de sentir pressão da camisa do Vasco. Sim. Entendeu? Se jogar em São Januário, como adversário, é duríssimo. Mas como jogador da casa também, é complicado. Porque se você erra, você tem uma pressão. Vou passar com exatidão. O Vasco, no mês de janeiro, é o 17º clube do mundo que mais gastou com reforços. Em euros, o Vasco gastou 17,8 milhões de euros. Um pouquinho abaixo do Flamengo, que gastou 22. O Chelsea que estoura a banca. O Chelsea, 330 milhões de euros, né? Aí do resto já está mais humano ali, de 63,2 para baixo. Então o Vasco está entre os 20 clubes que mais gastaram dinheiro, que mais investiram em reforços neste ano, a gente pode dizer assim. Eu pergunto aqui, quem gastou mais, o Vasco ou o Real Madrid? Mas aí que é o importante. Aí o Bubu, obrigado pela informação, porque as pessoas olham isso daí e falam assim, nossa, investiu, tal resultado. Nem sempre você vai ter o resultado de imediato. E essa equipe do Vasco, se você buscar as idades, as idades dos jogadores, o Birner falou que 25 anos, você vai ver que são jovens jogadores, alguns mais velhos, outros mais experientes e tal. E tem essa oscilação. Então, assim, é importante o Barbieri falar. Às vezes o Barbieri não quer se expor, porque quando o treinador vem a público e fala assim, olha, teremos alternâncias, variações, o time é novo, nós estamos montando. O torcedor fala, o treinador está lá, vai fazer isso. Às vezes um diretor vem, olha, é um time que está sendo projetado, é um time que está sendo construído, para justamente controlar a torcida, mostrar o que de fato vai acontecer para os torcedores do Vasco. Chamar a torcida para apoiar. E aí eu lembro o Vasco precisou da campanha do abonamento, como é que chama? Do quê? Abonamento Rebaixamento? Não, desculpa. Sócio torcedor. Sim, que sócio torcedor chegou a ter maior quantidade de países. 100 mil. Entendeu? Então, assim, a torcida do Vasco, ela é atuante, ela tá gigante. Está sempre então, assim, entre as 5 horas do país. Pô. Mas você não pode vender um falso sonho, vamos dizer assim, porque desde 2014 não se ganha de 5-0. Há quanto tempo o time do Vasco ou o torcedor do Vasco vira e fala assim, esse ano nós vamos brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Há quanto tempo não acontece isso? E também não é esse ano. Então, mas tem um horizonte agora. Tem um horizonte. Mas é por isso que você trabalha mas sabe o que já mudou esse ano? Relacionamento em conjunto. Mas você sabe o que já mudou esse ano? Sabe o que já mudou esse ano? A sensação do torcedor do Vasco, assim, primeiro que, infelizmente, nos últimos anos virou time ioiô. Isso não pode. Sim. Isso não pode. E permaneceu na Série B, que também é uma coisa terrível, né? Não é só que bateu e voltou, ele foi e ficou. E não fez uma boa Série B no último ano quando subiu. Exatamente. E aí, até quando subia, nesse vai e vem, o torcedor do Vasco abriu o ano, vinha o Carioca e tal, aí começava o Brasileiro, qual era a sensação? Vamos brigar para não cair de novo. Sim. Eu acho que esse ano... A esperança. Já não tem esta sensação de vamos brigar para não cair. Isto já mudou. O torcedor do Vasco não está pensando em título. Tá. Talvez o Carioca, de repente, pode acontecer. Não, perfeito. Pode acontecer. Carioca, pode ser. Mas ele não está pensando em título, Copa do Brasil, brasileiro. Mas eu acho que só o fato dele não pensar mais em esse ano, a gente não vai brigar contra o descendo. A gente vai ficar na primeira divisão.
E talvez, quem sabe, desenvolvendo esse processo, quem sabe belisca uma vaga, que o Botafogo quase beliscou, vai estar na vaga, William, já mudou a sintonia do negócio. Mas aí, eu sei que o Birner não acha isso importante, né? O estadual, mas o recado que você vai passar no estadual para o torcedor vai potencializar essa crença dele. Claro. Tem que falar do Fluminense, porque